Nesse vídeo aí a gente vai falar sobre os diretórios no Linux, tá? Os diretórios no Linux também são case sensitive, ou seja, o sistema diferencia caracteres maiúsculos de minúsculos. Então o dir1 é um diretório, por exemplo, o dir1 com R maiúsculo é outro, e o dir1 com I maiúsculo é outro, etc. O caractere ponto é o diretório atual e o ponto ponto é o diretório acima. A gente vai ver isso tudo direitinho, tá? O barra é o diretório raiz, de onde todos os outros diretórios brotam, por assim dizer, tá? Então é como se fosse uma árvore invertida, tá? Que você tem do caule, que é o raiz ali, vai brotando todos os outros diretórios. Para criar diretórios no Linux, utilizamos o comando mkdir, que é de makedir. Então mkdir dir1, ele vai criar o diretório dir1. Mkdir dir2 e dir3, ele vai criar os dois diretórios, dir2 e dir3. E se você tiver mais aí, dir4, dir5, dir6, ele vai criando aí. Para remover diretórios, utilizamos o comando rmdir. Então rmdir1, ele remove aí o dir1. rmdir2 e dir3, ele vai remover aí os diretórios dir2 e dir3. O rmdir não remove diretórios com conteúdo. Para isso temos que utilizar o comando rm com parâmetro "-r". R de recursivo quer dizer que ele vai apagar também todos os subdiretórios que estão ali dentro. A combinação com parâmetro "-f, que ignora avisos, também é muito usada. rm-rf, dir3 aí que a gente usa para remover um diretório, tá? Que tenha conteúdo. Agora um cuidado com o comando rm-rf, tá? E o diretório e rm-rf asterisco, que é perigosíssimo. Por que tem que ter cuidado? Porque ele remove todo o conteúdo sem questionar o usuário, tá? O F nem questiona. Se você fez besteira, não tem nem como você reverter a situação, tá? Então é muito perigoso o rm-rf asterisco, tá? E o rm-rf diretório também. Então, continuando aí, para renomear um diretório, utilizamos o comando mv, que também é o mesmo que a gente usa para renomear também arquivos, tá? Então mv dir1 e novo dir1, tá? Ele vai renomear aí o diretório. Para copiar um diretório, utilizamos o comando cp-r, tá? O parâmetro "-a preserva as meta-informações do diretório original do diretório, assim como também dos arquivos, tá? Então aí cp-r, dir1 e cópia dir1. A gente vai testar também tanto com "-r" e o "a" também. Bom, eu estou aqui com o meu computador local, tá? E a gente vai seguir aí o roteiro e vai fazer os testes aí com relação aos comandos aí, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é em relação ao case sensitive, né? A gente vai ver que o Linux ele diferencia letras maiúsculas e minúsculas. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um diretório, tá? Mas depois a gente vai ver esse comando. O dir1 tá lá, né? Então tá lá o dir1. Então se eu criar mkdir d, vou botar D maiúsculo, tá? E R1, ele vai entender como se fosse outro dir1, né? Diferente, tá? Se eu fizer mkdir D minúsculo, I maiúsculo, R minúsculo 1, ele vai entender como se fosse outro diretório, olha lá, tá vendo? E também se eu colocar mkdir D, I, R1, ele também entende como se fosse outro. Então você já deu para perceber aqui que ele diferencia maiúsculas de minúsculas, ok? O que a gente vai fazer é o seguinte agora, com relação ao ponto. O ponto no Linux significa o diretório atual. Então se eu fizer ls ponto, ele vai entender que eu estou querendo listar o conteúdo do diretório atual. Se eu fizer ls dois pontos, ele vai listar o diretório, no caso, meu caso aqui, é o diretório raiz, porque o que está acima do testes é o raiz. Ele exibiu o conteúdo do diretório raiz. Se eu fizer cd ponto ponto, tá? Ele vai lá para o diretório raiz, olha lá o promptzinho aqui, olha aqui, ó. Ele foi lá para o diretório raiz, tá? Porque o que está acima de mim, o que está acima do diretório testes é o diretório raiz. Então vou entrar aqui no teste de novo. Bom, se eu fizer cd barra, ele vai entender que eu quero ir para o diretório raiz. Eu fui lá para o diretório raiz, olha lá. Esse é o conteúdo do diretório raiz, ok? Se eu fizer ls barra, ele vai também entender que eu quero exibir todo o conteúdo do diretório raiz, ok? Deixa eu entrar aqui no teste de novo.
Então vamos falar mais sobre o mkdir, né? Eu já dei até uma palhinha aqui do mkdir, né? Se eu fizer mkdir, né, para criar o diretório dir 2 e dir 3, a gente já viu como cria com um só, né? E dir 4, vamos lá, e dir 5, se tiver dir 5, dir 6, ele vai criar todos esses diretórios de uma vez só. Olha lá. Então lá, ele criou o dir 1, as variações do dir 1, né? E o dir 2, dir 3, dir 4 que eu criei. Se eu quiser criar vários diretórios, apesar de não ter colocado lá na teoria, tá? Se eu quiser colocar vários níveis de subdiretórios, criar vários níveis de subdiretórios, eu posso criar de uma vez só também. Por exemplo, mkdir -p dir 2 barra dir 2.1, tá? Barra dir 2.1.1. Então ele vai criar todos esses subdiretórios aí. Se eu tirasse o P, eu não poderia criar, mas como eu estou colocando o P, ele vai criar todos esses subdiretórios para mim, tá? Sem o P ele não criaria, quer ver? Vamos colocar aqui sem o P e vamos botar o 3. 3.1, 3.3, 3.1.1. Ele não cria. Por quê? Porque eu teria que criar o dir 3.1, depois entrar no 3.1 e criar o dir 3.1.1. Para eu não ficar fazendo, não entrando nos subdiretórios e criando um de cada vez, então eu posso usar o "-p" para fazer isso. Bom, agora o rmdir. Eu posso usar o rmdir para apagar, por exemplo, o dir 1. rmdir dir 1. Agora, se eu tentar apagar o dir 2, por exemplo, que a gente viu que a gente criou vários outros subdiretórios dentro do dir 2 e ele não está vazio porque ele tem subdiretórios lá dentro também, ou se tivesse arquivos também. Se eu tentar apagar o dir 2, ele não vai deixar, porque dentro do dir 2 a gente criou vários subdiretórios, não sei se você se lembra, ainda há pouco. Então rmdir dir 2, e ele não deixa, e ele mesmo fala, ó, o diretório não vazio, ou seja, não tem alguma coisa dentro daquele diretório. O rmdir não permite apagar diretórios que tenham conteúdo. Então, para isso, a gente usa o rm-r dir 2. Tá? E ele vai perguntar lá, ó, entrar no diretório? Sim. Ah, sim. Vai entrar no diretório? Sim. Vai ter? Sim. Tá? E o dir 2 também? Sim. Então, ele apagou. Tu vê que ele fez uma pergunta, ele foi sempre questionando se você quer apagar ou não. Esse é perigoso, mas não é nem tanto. Eu vou colocar um conteúdo dentro do dir 4, cd dir 4, e vou criar um arquivo, dot arq1 e dot arq2, ok? Vou sair aqui e vou tentar apagar o dir 4 e eu não vou conseguir. Por exemplo, rmdir dir 4. Opa, dir 4. Ele não deixou, porque o diretório não está vazio, que a gente criou dois arquivos lá dentro, tá? Se eu fizer o rm-rf, você lembra que com o rm-r ele ainda perguntou. O rm-rf ele nem pergunta, por isso ele é tão perigoso. Agora vamos ver o comando cp. Vou dar uma olhadinha aqui. cp, eu deixei só o dir 1 agora. Quando a gente faz uma cópia de diretório com o comando cp, a gente usa o parâmetro "-r". Então, cp "-r", tá? Dir 1 e novo dir 1. Tá? Então, a gente vê aqui, ó. Então, ele fez lá, ó. Ele copiou o dir 1 e colocou como novo dir 1. Fez uma cópia do dir 1 que a gente colocou como nome novo dir 1, ok? Só que tem um porém. Quando a gente faz uma cópia de um diretório ou de um arquivo, o Linux ele atualiza os metadados, tá? Como nome, grupo, data e hora. Mas você pode reparar aqui, ó, que o dir 1 ele tinha como o horário de criação 22h32. Quando eu fiz a cópia, ele atualizou o horário, ele colocou 22h33. Existem alguns casos que você tem que fazer uma cópia e que tem que manter os metadados originais do arquivo origem. Então, o que a gente faz? A gente usa o cp -a. Tá? O -a ele inclui
tanto a cópia recursiva, que é o "-r", quanto preservar, tá, os metadados do arquivo original, que é o "-p". Tá? Então, o "-a", ele simboliza esses dois parâmetros juntos. Tá? Então, se você fizer o dir1, de novo, vou fazer outra cópia agora, outra cópia do dir1. Você vai ver que ele vai manter o horário do arquivo original. Tá? Vamos dar uma olhadinha agora. Aqui, ó, outra cópia do dir1, e você vê que o horário é o mesmo, 22h32 e 22h32. Então é isso, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado dos seus comentários e até a próxima.